Imagine um mundo onde impérios surgem, dominam vastas terras e, de repente, desaparecem sem deixar explicações. Hoje, no Mente Curiosa, vamos viajar no tempo para revelar 15 civilizações fascinantes que sumiram, mas deixaram suas marcas para sempre na Terra. E no final, uma revelação surpreendente: o que o desaparecimento delas pode ensinar para o nosso futuro? Cada pedra esquecida, cada artefato escondido, conta uma história de glória e mistério. Prepare-se para conhecer culturas que desafiaram seu tempo, mas foram vencidas pelo esquecimento. Civilização do Vale do Indo, 3.300 a 1.300 a.C. Vestígios. Cidades como Mohenjo-Daro e Harappa. Banhos públicos imensos, ruas reticuladas, sistemas de esgoto, florindo nas margens do rio Indo. No que hoje é o Paquistão e a Índia, essa civilização foi extremamente avançada. Eles dominavam a engenharia civil, criando sistemas de esgoto subterrâneos, casas de 2 andares e até armazéns públicos. Seus artefatos mostram habilidades artísticas impressionantes, mas, curiosamente, nenhum palácio ou templo foi encontrado. Teoria do desaparecimento. Mudanças climáticas, secas severas e deslocamento do rio Indo podem ter causado o colapso silencioso dessa sociedade. Os Maias, 2000 a.C. a 1697 d.C. Vestígios. Pirâmides gigantescas. Tikal, Chichén Itzá. Observatórios astronômicos e calendários esculpidos, conhecidos por sua arquitetura monumental e conhecimentos astronômicos. Os maias criaram cidades grandiosas, em meio a densas florestas tropicais. Sua escrita hieroglífica avançada e seu complexo calendário solar são ainda hoje estudados. Foram capazes de prever eclipses e realizar cultos dedicados aos deuses da natureza. Teoria do desaparecimento. Guerras internas. Superpopulação, mudanças climáticas e esgotamento de recursos naturais provocaram o declínio de várias cidades, antes da chegada dos europeus. Os hititas, 1600 a 1178 a.C. Vestígios. Ruínas da capital Hatusa. Textos legais e tratados diplomáticos em tabuletas de argila. O Império Hitita, na atual Turquia, foi um dos primeiros a dominar o ferro e a usá-lo em armamentos, criando um dos exércitos mais poderosos da antiguidade. Eles assinaram o Tratado de Kadesh com o Egito, considerado o primeiro tratado de paz da história. Teoria do desaparecimento. O colapso é atribuído à invasão dos misteriosos povos do mar e ao colapso da Idade do Bronze. Os Anasazi, povo ancestral pueblo, 100 a 1600 d.C. Vestígios, cidades como Mesa Verde e Chacoquênio. Este povo do atual sudoeste dos Estados Unidos criou estruturas de pedra espetaculares nos penhascos. E no deserto, eles desenvolveram técnicas agrícolas engenhosas, como reservatórios de água e terraços. Teoria do desaparecimento. Mudanças climáticas severas e conflitos internos teriam forçado o abandono das suas cidades. Os minoicos, 2700 a 1450 a.C. Vestígios. Palácio de Cnossos em Creta. Frescos vibrantes, cerâmicas e o sistema de escrita linear. Os minoicos criaram a primeira grande civilização da Europa, com um estilo de vida luxuoso centrado em palácios elaborados, como o de Cnossos, repleto de corredores labirínticos. A inspiração para o mito do Minotauro. Com grande habilidade marítima, controlavam o comércio no Mediterrâneo e cultivavam uma arte rica e cheia de símbolos religiosos. Teoria do desaparecimento. Erupção vulcânica de Santorini, seguida de tsunamis e invasões micênicas. Os Olmecas, 1500 a 400 a.C. Vestígios. Cabeças colossais de pedra, sítios como Laventa e San Lorenzo. Considerada a civilização mãe da Mesoamérica, os Olmecas influenciaram profundamente culturas posteriores como os maias e astecas. Eles esculpiram enormes cabeças de basalto, algumas pesando até 40 toneladas, com impressionantes detalhes nos rostos. Teoria do desaparecimento. Prováveis mudanças ambientais e deslocamento populacional.
Povo de Nabta Playa, 6.000 a 2.500 a.C. Vestígios. Círculos de pedra semelhantes a Stonehenge no Egito. Antes das pirâmides, no Saara, este povo criou alinhamentos de pedra para observações astronômicas complexas. Esses monumentos indicam um conhecimento avançado de astronomia, usado para marcar as estações e, possivelmente, organizar rituais. Teoria do desaparecimento. Mudança climática, com o deserto se expandindo e tornando a área inabitável. Cultura Cucuteni-Tripilia, 5.500 a 2.750 a.C. Vestígios. Sítios arqueológicos na atual Ucrânia, Romênia e Moldávia. Casas de barro decoradas e artefatos de cerâmica elaborados. Essa sociedade agrícola desenvolveu algumas das primeiras cidades planejadas da Europa, com casas organizadas em padrões circulares. Suas cerâmicas pintadas são de uma beleza extraordinária, sugerindo uma cultura rica e sofisticada. Teoria do desaparecimento. Conflitos com povos nômades das estepes, como os proto-indo-europeus. Império Azteca, 1300 a 1521 d.C. Vestígios. Templo Maior em Tenochtitlan, atual cidade do México. Códices, esculturas e joias de ouro. Os astecas fundaram Tenochtitlan em meio a um lago, construindo ilhas artificiais chamadas chinampas para a agricultura. Desenvolveram uma sociedade militarista e religiosa, realizando rituais elaborados e sacrificando prisioneiros para alimentar seus deuses. Quando os espanhóis chegaram, a cidade era maior do que qualquer da Europa. Teoria do desaparecimento. Conquista pelos espanhóis, epidemias de varíola e destruição cultural. Império Inca, 1438 a 1533 d.C. Vestígios. Cidades como Machu Picchu, Cusco, rede de estradas e terraços agrícolas. O Império Inca dominava quase toda a extensão da Cordilheira dos Andes, com uma administração centralizada e uma complexa rede de estradas, chamada Capaquian. Eles ergueram obras arquitetônicas impressionantes sem o uso de argamassa, ajustando as pedras perfeitamente. Machu Picchu, sua cidade perdida, permanece um dos maiores símbolos da engenharia e mistério antigos. Teoria do desaparecimento. Conquista espanhola, guerras internas e epidemias trazidas pelos europeus. Império Khmer, 802 a 1431 d.C. Vestígios. Templos de Angkor Wat no Camboja. O Império Khmer construiu o maior complexo religioso do mundo, Angkor Wat, originalmente dedicado ao deus hindu Vishnu, e depois convertido ao budismo. Dominavam técnicas de irrigação em larga escala, capazes de sustentar uma enorme população. Teoria do desaparecimento. Falhas na irrigação, mudanças climáticas e invasões estrangeiras. Civilização de Norte Chico, Caral, 3.500 a 1.800 a.C. Vestígios. Complexos de pirâmides em Caral, Peru, uma das civilizações mais antigas das Américas, construídas sem a necessidade de cerâmica ou armas. As pirâmides monumentais sugerem uma sociedade altamente organizada que priorizava a religião e as cerimônias públicas. Teoria do desaparecimento. Mudanças climáticas afetando a agricultura e as fontes de água. Os Aksum, 100 a 940 d.C. Vestígios. Obeliscos gigantes de pedra. Estelas na atual Etiópia. O Império de Aksum foi um poderoso centro de comércio entre Roma, Índia e Arábia, convertido ao cristianismo. No século IV, sua capital possuía imponentes obeliscos de granito que ainda desafiam a engenharia moderna. Teoria do desaparecimento. Mudanças no comércio, degradação ambiental e pressões militares. Civilização Nabateia, 400 a.C. a 106 d.C. Vestígios. Cidade esculpida na rocha de Petra, Jordânia. Mestres em construir no deserto, os nabateus criaram Petra, com templos e tumbas talhados diretamente nas falésias rosadas. Seus conhecimentos em hidráulica permitiram a sobrevivência em uma das regiões mais áridas do mundo. Teoria do desaparecimento. Mudanças nas rotas comerciais e anexação pelo Império Romano.
Rapa Nui, Ilha de Páscoa, 1200 a 1700 depois de Cristo. Vestígios: moais, estátuas gigantes esculpidas em pedra vulcânica. Ahu, plataformas cerimoniais de pedra, petroglifos e cavernas. Com arte rupestre, a civilização Rapa Nui floresceu na Ilha de Páscoa, uma das regiões mais isoladas do mundo, localizada no meio do Oceano Pacífico. Acredita-se que seus primeiros habitantes chegaram por volta do ano 1200 depois de Cristo, provavelmente vindos da Polinésia. Eles são conhecidos principalmente pelos moais, gigantescas estátuas de pedra vulcânica com até 10 metros de altura, construídas para representar ancestrais venerados e colocadas sobre plataformas cerimoniais chamadas Ahu. Os Rapa Nui desenvolveram uma sociedade altamente organizada, com forte ligação espiritual, expressa também através de petroglifos e rituais como o do homem-pássaro, Tangata Manu. No entanto, a exploração excessiva dos recursos naturais da ilha, especialmente o desmatamento para transporte dos moais, levou a um colapso ecológico, fome, conflitos internos e, mais tarde, ao enfraquecimento provocado pelo contato com exploradores europeus. O que todas essas civilizações têm em comum? Grandes avanços tecnológicos, arquitetônicos e sociais, mas uma vulnerabilidade: mudanças no meio ambiente, guerras, epidemias, ou talvez algo que ainda não conseguimos entender completamente. E aqui está o mais assustador. Estudos mostram que hoje, a nossa própria civilização, moderna, conectada e tecnológica, exibe os mesmos sinais que precederam o colapso de muitas dessas culturas antigas: desigualdade crescente, degradação ambiental, excesso de exploração de recursos. Será que estamos no caminho de nos tornarmos apenas mais uma civilização a ser estudada por arqueólogos do futuro? Ou ainda há tempo para mudar o curso da história? A resposta está em nossas mãos. E você, mente curiosa, acredita que nossa civilização também pode desaparecer? Deixe sua opinião nos comentários e, claro, deixe o seu like e inscreva-se no canal para mais viagens pelos mistérios do passado. Até o próximo vídeo.